Olá! O presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou no início do mês de agosto um conjunto de propostas que, segundo ele, buscam a retomada do crescimento do país e o fim da crise econômica. Alguns pontos da chamada Agenda Brasil têm provocado reações imediatas em setores diferentes da sociedade, como a proibição de liminares judiciais que garantem aos pacientes remédios e tratamentos que não são oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A proposta ainda não é um projeto de lei, mas já está em discussão em uma comissão especial no Senado Federal. Caso aprovada pela comissão, a proposta segue para virar um projeto de lei e aí sim entrar em votação. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2014 foram gastos cerca de 839 milhões de reais com ações judiciais para aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos e realização de cirurgias e depósitos judiciais. Desse total, cerca de 258 milhões foram gastos para a compra de 11 medicamentos sem registros na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, para as pessoas que estão doentes, e as liminares são uma única esperança para a melhoria e o caminho mais rápido para conseguir um tratamento. Os que defendem a proposta do governo afirmam que levar para a justiça é colocar o direito individual em sobreposição ao direito coletivo. E aí? Os que são contra afirmam que entrar na justiça nesse sentido é um direito de todos, é constitucional e que não deve aí haver limite para essas pessoas, para essas ações quando o assunto é saúde. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O Sala Debate começa agora e eu te convido para ficar com a gente. Para a nossa conversa aqui no estúdio, eu trouxe o Felipe Peixoto, ele que é secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Felipe, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Trouxemos também o Sérgio Junques, ele que é vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sérgio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Agradecemos a oportunidade de participar de um debate tão importante para a sociedade brasileira. Nós é que agradecemos. E você de casa é também o meu convidado. Participe agora conosco, acesse as redes sociais. Nosso perfil no Twitter é o twitter.com. Nosso perfil está aí, @canalfutura. No facebook.com/Canal Futura Oficial, e você também pode participar conosco enviando perguntas pelo WhatsApp. Nosso número é o 21 968 668 414. Vamos rodar a primeira reportagem deste programa para apresentar o tema da judicialização da saúde. Cerca de 400 mil processos judiciais envolvendo assistência à saúde, tanto pública quanto privada, estão em andamento no país. É o que aponta um levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Em 2011, esse número era de 250 mil ações, o que representa um aumento de 60%. O crescimento no número de liminares pode apontar falhas no sistema público de saúde, fazendo do judiciário a principal via para conseguir medicamentos, cirurgias e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, grande parte dessas ações tem servido como estratégia para a inserção de medicamentos e outros procedimentos que muitas vezes não têm comprovação científica, segurança ou eficácia comprovada. Desde 2010, houve um aumento de 500% nos gastos com ações judiciais, que hoje representam cerca de 839 milhões de reais. Desses, 259 milhões foram gastos na compra de medicamentos sem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No Rio de Janeiro, por exemplo, 60% das demandas em saúde que chegam por vias judiciais são referentes a medicamentos. E entre os 20 mais solicitados, 13 não fazem parte da lista disponibilizada pelo governo e 10 tiveram sua incorporação negada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS por não apresentar benefícios superiores aos medicamentos já utilizados no sistema público. A proposta apresentada no Senado Federal para limitar o acesso de cidadãos à justiça quando o assunto envolver tratamentos e medicamentos não oferecidos pelo SUS coloca em debate o direito individual e o coletivo. Segundo o governo, essas liminares consomem uma parte importante do orçamento que poderia ser destinado para outras ações e programas de saúde. Mas o que fazer quando acionar a justiça é um direito garantido pela Constituição?
Pois é, esse debate já vem de longa data, não é novo, né? Já acontece na sociedade brasileira já há algum tempo, mas o momento de crise política e econômica faz com que o Estado repense alguns dos seus orçamentos e questione ali muitas das possibilidades de gasto do dinheiro público. Nesse sentido, secretário, começar essa participação no debate. 500% de aumento de 2010 para cá, nesse sentido, nessa discussão, é um índice muito alto, né? O que tem acontecido com o Brasil e com o brasileiro para colocar a liminar na justiça como um parâmetro quase que convencional do seu acesso à saúde? A gente pode considerar alguns fenômenos, né? Primeiro, registrar aqui a oportunidade que a população tem de acesso ao judiciário através da Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, o que permitiu que o cidadão, no seu município, tenha onde recorrer em busca desse direito. Outro fenômeno também importante é a questão do acesso à internet, que permite troca de informações, troca de experiências, busca de medicamentos, informações de medicamentos que são comercializados no exterior e que fazem a ele buscar essa demanda. Mas, sem dúvida nenhuma, a saúde bate à porta das pessoas e elas precisam ter esse atendimento. E quando não encontram os caminhos normais em busca da solução dos seus problemas, acaba demandando judicialmente. Mas é importante registrar que é fundamental para que o cidadão que está nos assistindo, que tem uma demanda de saúde, procure primeiro o seu município, a Secretaria Municipal de Saúde, o posto de saúde mais próximo à sua casa, que procure as estruturas que existem no município para que ele possa ter as informações necessárias, para que não leve para o judiciário uma demanda que ele poderia resolver administrativamente. E o Rio de Janeiro tem 3 experiências muito exitosas, uma delas, inclusive, evitando a judicialização, em que reduziu pela metade todas as demandas que nós recebemos na nossa Câmara de Resolução de Litígio na área de saúde. Nós tivemos 12 mil atendimentos realizados em 2014 e conseguimos, né, com esses atendimentos, reduzir 6 mil processos que deixaram de entrar no judiciário, tendo uma economia de 15 milhões só com o custo da tramitação desse processo dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, uma experiência interessante em que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, também o núcleo de assessoramento técnico, que a gente dá todo o suporte aos defensores públicos da União, defensores públicos do Estado, aos juízes, que ao decidirem têm informações sobre a possibilidade de substituição terapêutica de um medicamento por outro medicamento, ou orientação de um local que possa receber aquele paciente que está demandando, um exame que precisa ser realizado. Então, são experiências que o Rio de Janeiro aplica, que foram iniciadas aqui no Rio de Janeiro há alguns anos e que a gente vem aplicando, né, tanto o NAT quanto a Câmara de Resolução de Litígio e outras experiências muito positivas que nós temos no Rio de Janeiro. Nesse sentido, qual é o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro sobre, por exemplo, essa proposta do senador Renan Calheiros de poder limitar ou até proibir ações judiciais para acesso a medicamentos, insumos e tratamentos em saúde? É uma decisão que vai caber aos senadores, vai depender dos parlamentares. O Rio de Janeiro se organizou para atender essas demandas. Nós criamos, por exemplo, há anos, a KDJ, que é exatamente um local onde a gente recebe essa demanda judicial, especificamente, e a gente faz o cumprimento dessa decisão judicial, evitando, por exemplo, diversos pedidos reiterados por parte do judiciário pelo não cumprimento dessa decisão. A gente avalia que para o Estado a gente ganharia mais tempo, porque muitas das vezes o juiz determina 24 horas, 7 horas, 4 horas para cumprir uma demanda judicial e o Estado precisa se organizar cada vez mais para poder conseguir fazer o cumprimento dessa decisão. Decisão judicial dada é para ser cumprida, mas às vezes o prazo que é fixado, ele não permite que a gente consiga cumpri-lo exatamente pelo pouco prazo que é dado na decisão. Sérgio, boa noite para você, tudo bem? Boa noite. Como é que você interpreta esse tipo de ponderação levantada pelo Senado do Brasil a respeito da limitação ou proibição de ações judiciais no que diz respeito ao acesso à saúde? A Associação dos Magistrados Brasileiros, da qual sou vice-presidente, ele tem uma posição muito firme, que é totalmente contra essa proposta, porque ela é inconstitucional, no primeiro ponto, né? A nossa Constituição diz que não pode ser subtraído do Poder Judiciário examinar qualquer questão, a lesão ou ameaça de direito. Então, primeiro, qualquer projeto nesse sentido é inconstitucional. E o segundo ponto, né, obstruir, né, o judiciário, que é a última alternativa que o cidadão tem numa questão dessa, é algo que não faz sentido. Então, em vez de se atacar, né, qual o problema em si,
A raiz do problema está tentando se resolver um sintoma, usando até uma expressão bem própria da saúde, não uma doença mesmo. Então, se o cidadão está utilizando essa judicialização, que é preocupante, os juízes vêm com preocupação, esse número cada vez mais crescente procura do judiciário, né, algo que foi dito no início, o judiciário, às vezes, ser uma via última instância, né, que o cidadão teria, ele está sendo utilizado de uma forma quase que uma regra. Então, algo está errado. Então, temos que rever a questão das políticas públicas, temos que sentar todos os organismos, seja o Estado, seja o Judiciário, os vários organismos, a própria Anvisa, porque não é possível, né, a judicialização num tema tão sensível que é a saúde das pessoas, a vida das pessoas, as pessoas terem que buscar justiça para resolver algo que... Pois é, como você falou, houve uma mudança de comportamento, porque, assim, como você muito bem colocou, é a legitimidade de se acessar uma última instância para poder cuidar da vida das pessoas e até decisões, como o secretário falou, que têm que ser tomadas no intervalo de horas e não dias. Mas essa cultura está se tornando quase que automática para ser parte do início de um processo e não do final. O que levou a isso nos últimos anos num Estado como o brasileiro? Claro, há um protagonismo cada vez maior, né, no judiciário, as pessoas confiam no judiciário, é o lado positivo. Agora, a questão da judicialização é uma questão muito complexa e realmente ela tem que ser debatida. Existem abusos, né, que têm que ser contidos. O juiz, quando vai decidir uma situação dessa, que diz respeito à vida ou à morte, chega um litígio. Olha, se pede um medicamento e se alega, olha, essa pessoa, se não receber esse medicamento de forma urgente, ela pode morrer. Né? Então, o juiz ele tem que decidir. Né? E, às vezes, o juiz ele acaba tendo de decidir, ele carece, às vezes, de maiores instrumentos, e sopesando os riscos, você acaba deferindo medidas. A gente sabe que é uma realidade que o juiz sofre no dia a dia. Então, uma das alternativas que tem sido pensadas, até o Conselho Nacional de Justiça tem incentivado, é ter essas câmaras técnicas, né? O Rio de Janeiro já foi citado, que tem uma experiência muito interessante, é de ter realmente profissionais que possam, da área médica, da área de saúde, que possam dar subsídios para o juiz quando tiver que dar uma decisão de forma urgente. A preocupação do juiz, né, da magistratura, da Associação dos Magistrados Brasileiros, a justiça é algo básico, né? Não pode haver essa avalanche de procedimentos, algo está errado e a gente sabe que o orçamento ele é limitado. Né? A gente sabe que esse volume está chegando a pontos tão acentuados que acabam realmente impactando o próprio orçamento, que é limitado. Então, algo tem que ser feito. Né? Como disse o nosso secretário aqui, é complicado, né? O gestor que tem que administrar um orçamento que já é limitado, já é escasso, conviver com demandas dessas que não estão muitas vezes no próprio orçamento, é difícil administrar. Então tem que ser repensado a saúde como um todo e essa judicialização, ela só demonstra que algo não vai bem e tem que haver um esforço de todos e uma participação da própria sociedade para a gente enfrentar esse problema. Facebook.com/canal Futuro Oficial, Twitter, já tem uma participação aqui do Eduardo. Olha, o direito é universal, tanto o coletivo quanto o individual. Legislar nesse sentido fica mais complexo ainda, né? Você que está em casa já teve algum problema e teve que acessar a justiça para conseguir um benefício na área de saúde, seja para uma cirurgia de um parente, acessar um medicamento, continuar com o tratamento? Conte a sua história para a gente, está aí na tela, os nossos canais de comunicação com você. Secretário, como seria razoável mensurar os critérios para, por exemplo, limitar o acesso a uma ação judicial, independente de se proibir? O que seria mais palpável, partindo do conceito de que essa é uma proposta que vem para ficar? Vamos fazer um exercício aqui de futurologia, vai entrar essa proposta em vigor. Como é que se define os critérios para quem pode e quem não pode acessar a justiça? Na verdade, eu acho que a justiça está aberta, a porta aberta. O que vai acontecer, caso esse projeto seja aprovado, é que você vai impedir do juiz antecipar uma decisão, fazer antecipação da decisão, da tutela, pedindo ali que aquela decisão seja tomada antes do processo todo seja analisado para garantir que aquele direito seja concedido. Então, a gente acredita que, caso ele seja aprovado, essa demanda ela vai persistir. Ela não vai resolver, de fato, o problema. O que ela vai fazer vai ser retardar essa decisão. Eu acredito que é fundamental, e o próprio judiciário tem esse entendimento, tem essa compreensão, que a gente precisa reduzir essa quantidade de demandas judiciais. Precisamos incorporar, como o Estado vem ao longo dos anos incorporando, por conta de diversas decisões judiciais que foram tomadas ao longo do tempo, de melhorias do sistema público de saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o diálogo é o caminho. Reuniões, encontros com o Ministério Público, com a Defensoria, incorporar alguns procedimentos, alguns medicamentos que têm uma demanda maior, buscar um entendimento junto ao Ministério da Saúde para medicamentos que a gente tem, por exemplo, despesas. Tem um medicamento específico aqui que a gente gasta 12 milhões de reais
do nosso total de gasto de demanda judicial na ordem de 79 milhões de reais por ano. Só esse ano, por exemplo, nós, em agosto, já estamos gastando, né, o mesmo valor que nós gastamos e a quantidade de demandas judiciais, o mesmo do ano passado inteiro. Então, é um processo crescente. E nós temos hoje 13 pacientes que consomem 12 milhões de reais para medicamentos que são medicamentos especiais, que são medicamentos que não são reconhecidos pela Anvisa, são medicamentos importados em que o Estado compra para garantir que esses pacientes tenham assistência. Jamais a gente vai negar à pessoa o direito ao acesso à justiça e, como eu falei, sendo demandado essas decisões, o juiz exigindo o cumprimento delas, iremos cumprir. O que a gente precisa é da compreensão também por parte do judiciário e dos nossos órgãos de controle, que a gente precisa também de tempo. Porque o processo licitatório não é um processo rápido. Às vezes a vida das pessoas não tem tanto tempo, né? Mas essa a questão burocracia é bem delicada de se mensurar. Mas é difícil, porque mais que você queira comprar um medicamento, sendo um medicamento importado, que você precisa abrir um processo de importação desse processo, você precisa fazer uma licitação em que você não tem Pois é, nesse outros sentido, algo produtos avançou disponíveis. nos últimos anos de medicamentos que não eram registrados pela Anvisa, que a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro conseguiu ampliar esse diálogo e mudar algum procedimento que demandasse que organizasse uma demanda menor de ações judiciais. O senhor comentou sobre a possibilidade de ter o diálogo e tudo mais. Nos últimos anos, nos últimos meses, algo pôde vir para os procedimentos do SUS que não demandasse mais uma ação judicial? Não só medicamento, vários medicamentos foram incorporados à grade da medicação especializada que o Estado oferece para a população com recursos que o Ministério nos envia, mas também vários procedimentos. Eu, por exemplo, estive na semana passada numa audiência da Justiça Federal, onde, por exemplo, o Estado de Janeiro contratualizou serviços de radioterapia dentro do serviço privado para poder resolver um problema que nós tínhamos de vários pacientes que precisavam passar pela radioterapia e que o Estado não tinha, nem os hospitais federais, nem os institutos, nem a rede municipal tinha condições de suportar essa demanda. E fruto de um entendimento que levou, inclusive, uma ação civil pública, o Estado se antecipou e fez aquisição pelo chamamento público de contratação de serviços de radioterapia. Nós temos um serviço, por exemplo, que hoje garante a vida de várias crianças que nascem prematuras, que também foi fruto, lá atrás, de um excesso de demandas judiciais que foram colocadas. Então, a demanda judicial incorpora para dentro do Estado alguns serviços importantes e que acabam chegando para o Estado através das demandas judiciais. Vamos trazer então mais um convidado para o nosso debate, é o Luciano Tramontano, ele que fala aqui do Rio de Janeiro. Ele é pai da Mariana, que tem 15 anos, e quando a Mariana tinha 8 anos de idade, ela foi diagnosticada com diabetes. E desde então, ela faz parte de um programa do governo no Hospital Geral de Bom Sucesso, que fornece a ela a insulina. Luciano, muito boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Boa noite a todos. Luciano, o que levou você a entrar com uma ação na Justiça para conseguir ali uma agilidade ou uma condição mais favorável para o tratamento da sua filha? Como é que foi essa história? Na verdade, isso tudo é um processo. Eu estou ouvindo o debate e uma questão que tem que ser levantada é o seguinte: ninguém entra na Justiça porque quer, porque ela acaba demorando realmente e é óbvio, se tiver um amplo debate, a gente consegue mais rapidamente o medicamento. No caso da Mariana especificamente, foi que durante o tratamento, mesmo porque até por conta da idade, o crescimento dela, o que ela precisa de insulina vai mudando, até por uma questão hormonal. Então, a Mariana utilizava, logo que nós descobrimos a diabetes, ela tem a diabetes tipo 1, portanto, ela é insulino dependente, nós nos inscrevemos num programa que existe no Hospital Geral de Bom Sucesso, aliás, excelente o programa, porém, num determinado momento, ela precisou de um tipo de insulina, que é a insulina Lantus, e essa insulina não faz parte da lista. Em algum momento, essa necessidade se tornou premente. Nós tivemos que fazer e partir para a Justiça para que conseguíssemos esse medicamento, já que não é um medicamento barato, tá certo? E essa foi a principal motivação. Tanto que ela descobriu a diabetes aos 8 anos e eu entrei na Justiça no final do ano passado, foi quando ela precisou da insulina. E no Sistema Único de Saúde, com a orientação do médico do Hospital Geral de Bom Sucesso, não havia uma alternativa que pudesse ser colocada para a sua filha disponível ou simplesmente era uma condição necessária desse tipo de insulina? É uma condição necessária porque permite um controle melhor da diabetes. O que acontece é que a insulina oferecida, ela já não estava controlando bem. E esse é o grande problema.
tá certo? Então, se tornou necessário entrar em juízo para pedir essa insulina, esse tipo de insulina especificamente, porque ele não faz parte da lista. E como é que você vê essa proposta de discussão que está no Senado hoje em dia, Luciano, de limitação ou até proibição de ações ou liminares com relação a algumas questões específicas, né? Como é que você vê a possibilidade de ampliação desse debate daqui a alguns dias? Olha, eu respeito a opinião dos convidados e a gente entende que o governo também tem o seu lado. Mas, de verdade, eu acredito que talvez existam soluções melhores que evitem o cidadão entrar na justiça. Eu acho que a logística da saúde, do SUS de um modo geral, das prefeituras, do Estado, no momento em que essa logística de distribuição seja melhor, e um exemplo eu dou, a gente tem a farmácia popular, talvez seja melhores distribuir subsídios para determinados medicamentos, imposto zero, porque eles fiquem mais baratos, e o cidadão não tem que recorrer à justiça para receber esse medicamento. O que acontece é que a insulina, pelo custo dela, para te dar um exemplo em números, hoje eu tenho uma economia de aproximadamente R$ 1.200 em insumos mensalmente por conta do fornecimento pela justiça. Você imagina isso? Existem pessoas que não têm condições de fazer isso, tá certo? Muitas não têm condições de fazer isso, aliás, a grande maioria. Isso impacta não só no orçamento, mas na saúde do cidadão de um modo geral, e que é uma garantia constitucional, tá certo? Eu acho que tem que ser visto, a gente não pode tomar o efeito pela causa. A gente entende que tem que distribuir melhor o orçamento, a gente entende que essa questão orçamentária, principalmente nos dias de hoje, é uma questão grave, tem que ser muito bem tratada, tá certo? Mas eu acho que o problema pode ser resolvido na fonte. Eu vou pedir para o Luciano continuar na internet com a gente, que eu vou trazer justamente essas suas ponderações aqui para o debate no estúdio. Já volto a falar com você, Luciano. Sérgio, essa questão que o Luciano levantou da legitimidade de um cidadão entrar na justiça, né, pelo direito constitucional e pela questão de o medicamento não estar ali oferecido no momento pelo Sistema Único de Saúde, é legítimo, né? É passível de compreensão, só que agora a gente está num outro momento do debate, né? O que acontece primeiro, a gente reafirma que somos totalmente contra esse projeto que restringe a busca do judiciário, seja liminares, de uma maneira geral, que as pessoas busquem o seu direito à saúde pela via do judiciário. Mas, claro, isso não deveria ser a regra, né? É preocupante, porque assim, o judiciário que acontece, ele deveria existir para garantir aquele direito, né? A última esperança, a última alternativa que resta ao cidadão e ele agir, né? Agora, o judiciário, ele, como são questões individualizadas, ele não tem condições, obviamente, pela sua estrutura, de traçar uma política de prevenção à saúde, uma política de enfrentamento a uma questão de saúde, porque isso envolve um planejamento, algo macro, não micro, que são o que acontece nas demandas judiciais. E a gente vê no Brasil algo preocupante a questão da saúde, apesar de todos os esforços que a gente vê, a gente sabe como é difícil para um gestor da área de saúde, os secretários têm os orçamentos limitados, a gente louva essas iniciativas como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, que bom que possam se espalhar pelo restante do Brasil, mas a gente sabe a dificuldade dos orçamentos. Agora a gente vê para o cidadão. O cidadão a gente tem uma dificuldade com os planos de saúde que hoje aqui no Brasil, né, até a nossa Associação dos Magistrados Brasileiros lançou um programa recentemente, Não Deixa o Judiciário Parar, porque estimou que cerca de 100 milhões de processos no Brasil, 40 milhões de processos não deveriam estar ali, se empresas prestadoras de serviço, entre elas as planos de saúde cumprissem o que diz a legislação, o que diz as agências reguladoras. Então, assim, o plano de saúde daquelas pessoas que têm condições de pagar, ela não funciona bem, pelas demandas que cada vez estão crescendo na justiça. Às vezes as pessoas não têm nem conhecimento sobre o porquê um medicamento tal não está dentro de uma lista oferecida. E essa questão das agências, a gente tem que chamar as agências para trabalhar disso aí, né? E trabalhar a saúde pública em conjunto, e não adianta, tem que ser uma solução nacional, um esforço de todos, porque algo tem que ser feito realmente. Secretário, pegando esse exemplo do Luciano, né, da insulina para o diabetes, da questão da filha dele, do Hospital Geral de Bom Sucesso, qual as justificativas, no seu ponto de vista, para esse medicamento estar ou não dentro de uma lista? Ele citou ali um medicamento que não estava numa lista oferecida pelo Sistema Único de Saúde, mas que foi receitado pelo médico lá que estava atendendo a filha dele. Critérios para definir, por exemplo, com base nesse caso que o Luciano trouxe para a gente. A medicina, cada dia, ela inova. A pesquisa por novos medicamentos, a possibilidade de você substituir um tratamento por um outro mais moderno, acaba criando essa demanda. Eu acho que a gente precisa aprimorar nosso sistema de saúde, modernizar. E como eu estava falando, essa oportunidade da pessoa ter acesso à internet, a buscar os profissionais de saúde hoje, com a troca de informação, garantem
né, que ele possa ter acesso a esse medicamento de forma saber o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a globalização também chega na saúde e que esse medicamento também seja informado. Eu acho que soluções como essa, eu acho que a demanda judicial, ela acaba criando por parte do Estado, como nós falamos aqui agora há pouco, a oportunidade de incorporação de alguns medicamentos, de alguns procedimentos. E no caso da insulina, que está sendo substituída, também pode ser um caso. A gente tem, por exemplo, algumas substituições que são meramente de aplicação, que eu não sei se é o caso especificamente dessa insulina, que enquanto uma insulina que você tem hoje sendo oferecida, depende de você fazer várias aplicações durante o dia, você substitui por uma mais moderna que você basta uma única aplicação durante o dia. Então a gente tem pode até trazer um conforto, né, para um adolescente, uma criança que está ali. Mas a gente precisa botar na balança. Eu acho que esse debate, especialmente nesse momento de crise, dificuldade que o país vive, se a gente tiver, que não sei se é o caso, uma possibilidade de substituição, né, de uma insulina por uma outra insulina ou por um medicamento que tem um substitutivo terapêutico e que a gente possa aplicar esse substitutivo terapêutico e que tenha um valor menor, é importante ter o entendimento que, como foi colocado aqui, os recursos públicos são limitados. Quando, por exemplo, a gente hoje gasta, no estado do Rio de Janeiro, cerca de 79 milhões de reais com demandas judiciais que batem as nossas portas e que a gente cumpre, a gente, por exemplo, quando eu citei aqui o remédio para 13 pacientes, o que a gente gasta para atender 13 pacientes que precisam de atendimento, que a gente vai continuar cumprindo e atendendo para esses pacientes, mas, por exemplo, daria condição da gente fazer na nossa UPA, por exemplo, manter o funcionamento de uma UPA durante 6 meses do ano, com o mesmo recurso, atendendo ali cerca de 500, 600, 700 pessoas ao dia, o que a gente gasta hoje. É uma escolha de Sofia, né? É um grupo, difícil. Cada vida é uma Mas vida. Mas saúde não tem preço e a gente precisa ter essa compreensão. Deixa eu trazer mas para o gestor, secretário, não é tarefa fácil. Você, dentro de um universo, de uma política pública de saúde, você precisa oferecer saúde para todos. O que é aquilo que você consegue oferecer que atenda o máximo possível de pessoas dentro da sociedade? Já nós vamos fazer um intervalo para trazer de novo a discussão sobre a Secretaria de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, para o secretário trazer outras ponderações nesse sentido. Luciano, queria ter de você uma rápida participação antes da gente passar o bloco. Sua perspectiva agora para o tratamento da sua filha, está razoável dentro do que você conseguiu com a ação na Justiça ou existe ainda alguma ameaça que você tenha a curto prazo para a qualidade do tratamento dela, Luciano? Não, na verdade, está sim, tá? Na verdade está satisfatório. Eu só queria fazer um adendo rápido que, no caso, por exemplo, como o secretário informou, a gente não está falando só de conforto, secretário, a gente está falando de uma regularidade na glicose do paciente, tá certo? Então, na verdade, a aplicação de insulina, a gente precisa tentar substituir o que o pâncreas faz. E ele demora, a gente não é fácil, não é simples, o organismo ele sabe o que faz, a gente pode aplicar mais ou menos. Então, traz um conforto sim, mas ele dá uma qualidade de vida muito melhor, tá? E, na verdade, uma observação rápida, na Justiça tudo funcionou muito bem, tá certo? Até muito rápido, me surpreendeu, funcionou muito bem, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro trabalhou muito bem. A gente tem uma dificuldade com logística e distribuição de equipamentos, de insumos. Tá certo? Tem um lugar só. Eu acho que cabe aí talvez uma observação e uma opinião sobre isso. Talvez tenha que repensar um pouco essa distribuição. Mas, de um modo geral, o Estado está fornecendo, eu não tenho de nada, absolutamente nada que reclamar. Maravilha. Queria agradecer a participação do Luciano Tramontano, ele que é analista de suporte, falando diretamente do Rio de Janeiro via internet conosco. Luciano, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Vou trazer seus comentários agora para o debate no segundo bloco. Tá certo. Eu que agradeço, obrigado a todos. Você de casa, mande mais perguntas aqui, como o José Marcos está fazendo pelo WhatsApp, como o Edisandro fazendo pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, está aí na tela para você, o WhatsApp 968-668-414, prefixo aqui do Rio de Janeiro 21, twitter.com, nosso perfil é @Canal Futura, facebook.com/Canal Futura Oficial. Já teve algum problema com relação a uma liminar na Justiça, com relação a alguma questão de saúde? Conte pra gente, que a gente volta já no segundo bloco do programa.
Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre saúde e justiça. Conosco aqui no estúdio o Felipe Peixoto, ele que é secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, e Sérgio Junques, ele que é vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nossos canais de comunicação com você já estão aí na tela para você mandar suas perguntas para os nossos convidados. Sérgio, a capacidade de um juiz de tomar decisões sobre uma área tão complexa e tão específica também é fruto de debate nesse sentido, né? Até que ponto você tem percebido um avanço na democracia brasileira, na qualificação das possibilidades para essa tomada de decisão que muitas vezes é rápida e complexa? O juiz, na verdade, quando profere uma decisão em relação aos procedimentos médicos e até ao fornecimento de medicamento, ele se cerca realmente de todas as cautelas e do apoio técnico de profissionais habilitados. Ele busca peritos e uma saída realmente seria aprimorar ainda mais esse grupo de pessoas, desse quadro técnico disponível para o juiz buscar esse conhecimento de uma forma cada vez mais rápida. E talvez até no próprio quadro do Poder Judiciário se discute, não há uma solução definida sobre isso. Há experiências exitosas que são, inclusive, colocadas como recomendáveis pelo Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, que reduziu cerca de 30 mil processos nos últimos anos, aí, fazendo justamente esse debate envolvendo a Defensoria Pública, a própria Secretaria de Estado, o Judiciário se envolvendo, que foi possível resolver e tentar equacionar isso aí. É uma necessidade de se verificar o que está acontecendo, que processos são esses, que medicamentos são esses, a agência, a Anvisa, até que ponto ela pode auxiliar, ela pode trabalhar, né, nesse sentido. Então tem que envolver todas as partes. E a classe médica é fundamental ela participar também. E a sociedade, ela acompanhar isso. É algo que cada vez mais está, pelo excesso de judicialização, está colocando que é algo que realmente é urgente a sociedade debater e se envolver. Porque está saindo as raias lá da judicialização ser algo assim específico, excepcional, para ser algo da regra. Então, como disse até o próprio secretário, às vezes as pessoas não têm informação como procurar o medicamento ou, enfim, é necessário aprimorar as instâncias administrativas, a política mesmo, planejamento. Então, é necessidade realmente desse debate, todos estarem envolvidos, desde o judiciário até a Defensoria Pública, a Secretaria e a própria classe médica também. Facebook.com, Edisandro faz a pergunta aqui, secretário. Olha, bom tema para o debate, não concordo com a limitação pura e simplesmente. O que deve haver é repensar algumas políticas de saúde no Brasil. E ele continua, essa sugestão da Câmara Técnica para dar suporte ao Judiciário é realmente interessante. Essa realidade que o Estado do Rio de Janeiro tem feito com o corpo técnico que assessora nessas discussões tem trazido benefícios nos últimos anos, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje 148 profissionais de saúde que atuam nessas 3 ações que nós temos na Secretaria. São parcerias que nós estabelecemos com a Defensoria da União, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, exatamente com esse objetivo, de auxiliar o defensor, auxiliar o juiz na tomada de decisão. E mais do que isso, garantir o cumprimento das decisões judiciais e também com a possibilidade da gente evitar a judicialização, que é um desejo de todos. Como foi colocado aqui pelo nosso companheiro que participou aqui do debate, né, via Luciano, via internet, no caso da Mariana, que não tem necessidade, né? Ninguém vai procurar o judiciário, ninguém vai ficar na fila da defensoria porque quer, mas é fundamental que a gente consiga. E aí é preciso ter criatividade, precisa ter uma articulação como o Rio de Janeiro fez com as defensorias para garantir e que esse paciente, né, que esse demandante tenha oportunidade de, antes de entrar na justiça, ele possa buscar soluções administrativas. Nós conseguimos reduzir muito a quantidade, né, de processos que iriam para o judiciário exatamente com a opção de trazer para o debate, discutir, conversar, ouvir, dar a informação correta, tentar fazer um encaminhamento para que ele possa ter o tratamento, porque a judicialização não interessa ao Estado, não interessa ao judiciário. Por exemplo, nós temos leitos ocupados por pacientes que precisam fazer um procedimento cirúrgico e que entraram nos nossos hospitais por conta da decisão judicial e que não podem fazer o procedimento porque não estão aptos, por exemplo, para fazer uma cirurgia cardíaca, porque depende do tratamento odontológico anterior. E fica ocupando esse leito e com isso impede que a gente possa gerar esse leito, que possa atender mais pessoas, né? Furando Deixa eu trazer, filas, secretário, né, que existam de regulação, por exemplo. Poder fazer. Deixa eu trazer agora para fazer um ping-pong com vocês. O público está participando freneticamente aqui pelo WhatsApp, fazer uma pergunta para o Sérgio e uma para o nosso querido Felipe.
Gleides, obrigado pela participação aqui pelo WhatsApp. Secretário, a indústria farmacêutica, é verdade que ela também fomenta a força, né, a entrada e o uso de medicamentos através da estimulação de mandados judiciais? O que você tem a dizer sobre o comentário da Gleides, assim, nesse sentido? Depois tem uma para o Sérgio também. Pergunta muito boa. A gente tem, por exemplo, desses 20 medicamentos que são os principais medicamentos que a gente compra ali, 1/3 deles é especificamente de um laboratório. E aí é importante a gente identificar como nós identificamos, inclusive levamos o caso para a polícia, de um advogado especificamente, que vinha entrando com ações para pedindo ao judiciário cumprimento de decisões judiciais, né, para atendimento de pacientes, especificamente de um laboratório. Então a gente precisa... de porta de hospital. Não posso dizer que é porta de hospital, mas que estava assessorando ali um grupo de pessoas exatamente com esse objetivo. Então tem que tomar muito cuidado, ver a pertinência daquele medicamento, a possibilidade de substituição terapêutica. Por exemplo, a gente está monitorando, acompanhando algumas situações que são exceções, não vamos botar aqui como regra, de pessoas que entram na justiça em busca de um medicamento, de um suplemento alimentar e que pega esse produto, depois leva para ser vendido, inclusive na internet. Então, mais que a gente esteja criando um mecanismo de controle, a gente precisa ter muita preocupação. A indústria farmacêutica, ela é muito forte no mundo. E a gente precisa ter toda a cautela para evitar situações como essa, inclusive. Deixa eu trazer mais perguntas, secretária, senão o público vai ficar sem possibilidade de resposta. Vou trazer mais uma pergunta para o Sérgio e mais uma para o senhor. Roberto Félix, de Nova Iguaçu, obrigado pela participação. Sérgio, bom, a pergunta básica, né? Como o cidadão deve proceder para entrar com processos na justiça para a resolução de questões de saúde? Qual o primeiro passo que você pode orientar para o Roberto Félix? Se ele não conseguir resolver pela via normal, né, na Secretaria de Saúde ou no seu município, ele vai ter que ter o patrocínio da Defensoria Pública, vai procurar a Defensoria Pública ou procurar um advogado de sua confiança e levar o caso que ele vai entrar com uma ação judicial. Tá aí a dica para o Roberto Félix, procurar a Defensoria Pública da sua região ou arcar com as despesas de um advogado. E também temos participações de advogados. O Silvio, obrigado Silvio pelo WhatsApp, ele fala o seguinte: olha, sou advogado aqui em Campo Limpo, em São Paulo, e aqui os juízes somente deferem as liminares para os casos em que já existiu uma negativa do Estado e ou mora na prestação. O que você tem a dizer sobre o posicionamento do Silvio, Sérgio? Bom, é um posicionamento, se respeita, cada juiz ele é livre para decidir, né? Mas em tese, a legislação ela não exige esse passo. Em tese, a pessoa pode procurar diretamente o judiciário. Não sei qual é a hipótese no caso concreto, mas teria que examiná-la para poder ter algum comentário. Mas em tese, o juiz ele é livre para, inclusive, no caso concreto, trazer esse tipo de argumento. Vamos lá, nessa polêmica também estão envolvidas, né, associações que representam pacientes vítimas de diferentes doenças, né? A Andréa Bento vai conversar conosco agora pela internet, ela que é coordenadora de políticas públicas da Abrale, ela que está falando diretamente conosco de São Paulo, vai conversar agora representando a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Andréa, muito boa noite para você, muito obrigado pela participação em nosso programa, tudo bem? Boa noite e obrigada pelo convite. É um tema muito importante, eu fico feliz de poder contribuir. Pois é, e nesse sentido, André, como é que vocês atuam no auxílio a pacientes que estão ali precisando de medicamentos, não encontram esses medicamentos no Brasil, tratamentos que não são autorizados? Qual o tipo de atuação que vocês têm junto a essa parcela da população? Então, o que eu tenho para dizer, né, que da judicialização, que no nosso ponto de vista é um mal necessário. E o que nós levamos muito em consideração é que os pacientes nos procuram extremamente desesperados para conseguir um tratamento. E como que nós analisamos esses pacientes? Eles chegam com a demanda, nós analisamos o protocolo, o que foi pedido pelo médico, como que é feito isso? Nós temos um comitê científico e também um médico que faz parte da nossa equipe que analisa se esse pedido está dentro do protocolo clínico. Nós sabemos hoje que existe um fomento pela indústria farmacêutica, porém a gente tenta se blindar com isso e, né, conseguir para o paciente o que ele realmente precisa. A Constituição Federal, o artigo 96, garante isso, e como nós temos vários problemas de registro em Anvisa, incorporação na Conitec, o que sobra para o paciente é a ação judicial.
Como que nós atuamos efetivamente? Quando o paciente chega com essa demanda, nós procuramos, se é um paciente via SUS, entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para conseguir esse medicamento. Caso esse pedido seja negado, aí a medida cabível é a ação judicial. A mesma coisa com a saúde suplementar, o plano de saúde. Entramos em contato com a Agência Nacional de Saúde, com o plano de saúde, tentamos uma negociação. Se isso não ocorre, aí entramos com a ação judicial. Agora, Andréia, qual é a diferença entre o pedido de um cidadão comum ali tentando medicamento no SUS, entre esse pedido do cidadão comum e a ação judicial vem a atuação da associação, né? Qual é a força da associação nesse poder de negociação, já que o pedido foi possivelmente negado para o cidadão comum e ainda não representa uma demanda judicial? Que tipo de argumento vocês trazem e como é que vocês conseguem a mudança de algum cenário sem ação judicial para tentar evitar esse processo? Então, a associação, ela busca evitar a judicialização em saúde. Como que a gente faz isso? Nós temos parcerias com várias secretarias estaduais. A minha associação, que é a Abrale, onde eu trabalho, ela tem representação em 3 estados. E, dessa forma, parcerias com as secretarias estaduais de saúde. Então, nós buscamos um contato com a secretaria, ver o motivo da falta, por que a secretaria não está entregando, se é um problema de dinheiro, se é um problema de licitação na compra de medicamento. Analisa esse tipo de problema e caso não conseguimos resolver, aí nós indicamos para o paciente, explicamos como ele tem que fazer para entrar com uma ação judicial. Vou trazer um pouco dessas ponderações aqui para o estúdio, André, e já eu volto a falar com você pelo contato via internet. Secretário, como é que a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro lida, por exemplo, com a diminuição no repasse de verba do Ministério da Saúde, que possa trazer ali a ausência temporária de algum insumo, tendo aí as últimas experiências sobre soro antirrábico aqui no Rio de Janeiro, algo que possa ter faltado? Como é que a Secretaria se posiciona nesses momentos para evitar uma ação judicial, sabendo que é de responsabilidade dela oferecer o insumo, o medicamento ou o tratamento? Tem vacinas, tem medicamentos que são adquiridos pelo Ministério e que chegam ao Rio de Janeiro e que o governo do Estado, na verdade, tem a atribuição de distribuir e controlar esse estoque. Se a gente recebe uma quantidade menor de vacinas, por exemplo, como foi citado aqui, um soro, qualquer vacina, a gente vai distribuindo de acordo com os pedidos, com as demandas, para evitar de ter estoques concentrados em determinados locais e que com isso a gente não consiga dar o atendimento a todo mundo, né? E sempre cobrando do Ministério, pedindo ao Ministério para suprir. Existem algumas situações que falta, muitas das vezes, matéria-prima, né? E aí tem um papel fundamental dos nossos laboratórios públicos. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Instituto Vital Brasil que cumpre esse papel, que atende demandas do próprio Ministério da Saúde, fabricando alguns produtos que comercialmente não têm interesse de serem produzidos porque não tem retornos econômicos para os laboratórios ou, né, buscando soluções para esse tipo de situações. A gente tem feito esse tipo de interlocução periodicamente com o Ministério para poder suprir isso. Em algumas situações, especialmente medicamentos que estão naquela zona cinzenta, que não são atribuições do Estado, nem do município, né, e nem da União, e que o Estado acaba sendo demandado. O Estado pode, se caso tenha interesse, mover uma ação contra a União para recuperar esses investimentos. Não é a prática que o Estado de Janeiro vem aplicando. A gente sempre tem buscado o diálogo com o objetivo de buscar solução para essas demandas judiciais que nos batem à nossa porta. Sérgio, trazendo o debate mais para a política pública também, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil é uma referência para o mundo como uma possibilidade de acesso universal à saúde pública, mas também tem o paradoxo de lidar com as suas próprias inconstâncias e as filas, qualidade de atendimento baixa em muitas regiões desse país, independente de ser no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado. O que você tem a dizer sobre esses avanços recentes? Porque já tivemos aqui como política de saúde, por exemplo, recursos da CPMF, de uma comissão para você poder ter ali um repasse financeiro para investimento. Agora, a gente percebe um outro momento, mas também com os mesmos desafios de outrora. Como é que você analisa isso? Os desafios são imensos e é uma questão emblemática, porque nós tratarmos de prestação de serviço na área de saúde, né, que é algo que a vida das pessoas é aquele funcionamento, aquele serviço público que tem que funcionar perfeitamente, de forma adequada, no tempo certo. Então ele pode ser usado como parâmetro para aquele estado que a sociedade espera, né?
Então, é algo que é um desafio imenso. A gente vê as dificuldades financeiras que todos os gestores têm. A questão da judicialização, como se disse, é um fenômeno que mostra a ineficiência, de maneira macro no Brasil, dessa situação. Então, há muito a se fazer. Os recursos continuam sendo escassos e a necessidade de um esforço coletivo, eu diria assim, não é, depende de governo, né, talvez de gerações. É um esforço que a gente vai ter que fazer imenso. A sociedade brasileira tem que despertar para essa questão e participar da execução do orçamento, de todo esse problema, todos os problemas, das informações, como é feito o investimento, o planejamento para enfrentar, para prevenir. Então é algo muito sério. E a magistratura, sim, os magistrados, veem com preocupação isso. Porque, por um lado, vê que esse protagonismo mostra que há uma confiança nesse caminho que o judiciário é reconhecido pela sociedade. Por outro lado, vê que realmente nós temos que trilhar uma outra instância, uma outra via, que é fazer com que as políticas funcionem, independente de buscar. Tem que se acionar a justiça, né, para fazer valer um direito que é básico, a Constituição diz que é básico. Vamos trazer de novo a Andréa Bento para o nosso debate. Andréa, qual vai ser o posicionamento da Abrale caso essa proposta do senador Renan Calheiros vire um projeto de lei, siga aí com o protocolo para a mudança na legislação brasileira e haja, sim, uma limitação no acesso a liminares judiciais relacionadas à saúde? Qual vai ser o posicionamento de vocês? Pois é, nosso posicionamento é totalmente contra, né? E nós reunimos num movimento Todos Juntos contra o Câncer, reunimos 50 entidades de pacientes que criamos uma declaração para a melhoria da oncologia. E nessa declaração, um dos pilares nosso é a questão da judicialização em saúde, devido à grande preocupação de um valor gasto de quase de R$1 bilhão. Devido a isso, nós vamos nos reunir, caso esse projeto for aprovado, porque nós acreditamos ser contra, é inconstitucional e nós vamos nos reunir contra isso. Sabemos que o cobertor é curto, que falta dinheiro, nós sabemos disso. Porém, em contrapartida, a gente briga por um financiamento em saúde. A gente tem a emenda complementar número 86 de 2015, conhecida como orçamento impositivo. Ela diminuiu, né, limitou o valor direcionado para a saúde. Contra isso, a gente acredita e apoia o Movimento Saúde Mais 10, que solicita, que pede 10% da receita corrente bruta, e a gente acredita, sim, que com mais dinheiro nós conseguimos dar maior cobertura e maior assistência para o paciente. Pois é, vou trazer também esse debate aqui para o estúdio, né? A Andréa trouxe aí a questão do financiamento do sistema público de saúde. Hoje em dia o Brasil investe cerca de 4,7% do produto interno bruto, né, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país em saúde, né, índice muito inferior a alguns países como Canadá, França, Suíça, Inglaterra, que investem ali algo em torno de 7,5% a 9%. É preciso dinheiro, né, Sérgio? É preciso dinheiro, secretário, como a gente está vendo aí a demanda da população registrada pela Andréa, a participação, os números que nós trazemos aqui, mas justamente nesse momento da situação brasileira não há o dinheiro. E aí? E a saúde é que acaba recebendo grande parte da população que antes estava empregada, que tinha um plano de saúde e que hoje não tem mais o plano de saúde e procura o sistema público, procura o SUS. E essa demanda é uma demanda crescente, especialmente no momento de crise. É fundamental que a gente busque novas formas de financiamento da saúde. Por exemplo? O Estado do Rio de Janeiro coloca 12% do seu orçamento na saúde. Do orçamento que vem para a saúde, cerca de 4 bi vem para a saúde do Estado do Rio de Janeiro do orçamento estadual, fora os recursos de transferência do Ministério. Mas, além disso, o governador, por exemplo, está enviando para a Assembleia, ainda esse mês, um projeto de lei que pega parte do recurso do Fundo Estadual de Pobreza, que antigamente ficava com a Secretaria de Habitação, e está levando para a saúde, está acrescendo, além dos 12%, mais recursos, na ordem de mais de 100 milhões de reais que a gente vai receber para o nosso orçamento. Agora, os municípios, por exemplo, estão numa situação muito difícil. Os municípios têm uma obrigação constitucional de aplicar 15%, estão aplicando 25%, alguns municípios 30% do seu orçamento em saúde. Se a gente não tiver algo que possa surgir como forma de financiar a saúde pública do Brasil, realmente a gente vai trabalhar num caminho muito difícil. Mas a gente trabalha com gestão, aprimorando o sistema, acompanhando e fiscalizando
a questão da fraude, a questão da corrupção, que é um trabalho que o gestor tem que ficar de forma periódica, acompanhando, olhando, ver aonde você pode fazer corte de despesa. Se a gente não tiver, e esse debate está colocado no país, em busca de novas formas de financiamento, dificilmente a gente vai conseguir oferecer uma saúde como é o SUS, né, de porta aberta para toda a população, sem qualquer distinção, em qualquer estado, qualquer cor ou religião. Vamos lá, facebook.com, twitter.com, WhatsApp, muitas perguntas chegando aqui. Lembrando a você que o programa está chegando ao fim, temos cerca de mais 5 ou 6 minutinhos, mas já nós vamos colocar a transmissão do Sala Debate ao vivo pelo Twitter, pelo Periscope. Você que acompanha aí o canal Futura pode se preparar que já nós vamos levar as perguntas para ficar além do programa na internet. Trazendo aqui mais perguntas pelo WhatsApp. Ana Lúcia, obrigado Ana Lúcia pela sua participação. Olha, eu sou de Maceió, Alagoas. Hoje temos um processo judicial que permite a compra de um medicamento contra a epilepsia de difícil controle que meu filho, de 6 anos, desenvolveu devido à paralisia cerebral. Já há 8 meses que a prefeitura não compra o medicamento e entramos então com um processo onde, através de uma ordem judicial, permite aí a compra desse medicamento. Esses processos, também em curso, poderão sofrer alterações na interpretação de vocês dessa proposta ainda em discussão no Senado, Sérgio? O que você acha? Para dar um alento aí para a Ana Lúcia, que está preocupada com o que está Primeiro, para tranquilizar a Ana Lúcia, não acreditamos. Primeiro, não há nem o projeto ainda. Não há nem o projeto ainda, Ana Lúcia. Esse projeto é totalmente, entendemos que é totalmente inconstitucional, né? Então, mesmo que ele tramite, não deve ter existência, e certamente vão ser para ações novas, né? Então, como já é uma ação em andamento, certamente não vai ser afetado. Vou trazer de novo a nossa querida Andréa para a participação. Andréa, suas considerações finais sobre esse debate que está em curso. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu quero agradecer. Quero levar aqui como reflexão de todos, para que todos se coloquem na situação de um paciente que precisa e que depende da vida dele aquele medicamento. Se você, se o secretário, se todos não farão o necessário para conseguir esse medicamento. E a Constituição Federal garante esse direito, então eu acho que a gente tem que buscar isso. Obrigada a todos, boa noite. Obrigado, Andréa Bento, falando diretamente de São Paulo, via internet, pela sua participação no programa. Até a próxima, Andréa. Sérgio, suas considerações finais, o rumo desse debate, para onde nós vamos. Você que está em casa ainda, tendo a possibilidade de enviar poucas perguntas, mande para a gente. As considerações é que esse projeto que tenta limitar o ingresso do cidadão judiciário não é o que vai resolver a situação, além de ser totalmente inconstitucional e incabível. O que tem que ser feito realmente é ser enfrentado a questão da saúde no Brasil, ver a questão das informações do cidadão, repensar melhor, aprimorar a gestão das políticas públicas como um todo. E enquanto isso, né, não for totalmente equacionado, né, do jeito que o cidadão quer, o judiciário vai estar ali à disposição dele para ser o último meio para fazer valer o seu direito à saúde consagrado na Constituição. Facebook.com, está aqui a Lena Gomes, excelente pauta, é uma vergonha escutarmos que não há dinheiro e assistir essa corrupção por toda parte do governo. Está aqui a manifestação da Lena. A saúde se encontra nesse caos por conta da administração em muitas instituições. Clodoaldo, Zico, Elisandro, obrigado pela participação. Secretário, suas últimas considerações no debate como hoje. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, é um prazer ter a oportunidade de debater um tema tão atual que a população precisa do atendimento, que precisa ter esse acesso ao sistema público de saúde e muitas das vezes tem a sua dificuldade, seja o motivo que for, né, ou em busca de um leito, ou em busca de um remédio especializado. Parabenizar, né, a Futura por estar dando oportunidade da gente fazer esse debate, levando de forma muito clara, dando opiniões diferentes, com a participação da população através da internet para debater esse assunto tão importante. E que a gente possa aguardar o desfecho desse processo, desse projeto que nem sequer existe, né, como foi colocado aqui, mas de qualquer maneira a gente está à disposição. Eu acho que tem muito debate, essa Agenda Brasil é algo que está sendo consolidado. A gente vive hoje, né, uma dificuldade grande, né, do país, dificuldade econômica, dificuldade política, mas acho que tenho certeza que os parlamentares terão a sabedoria de discutir esse projeto com a tranquilidade, levar esse debate para a Câmara, que a gente possa buscar o equilíbrio. Eu acho que quando se radicaliza, não é positivo. Então, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa e colocar à disposição a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, os demais estados do Rio de Janeiro, do país, desculpa, que possam vir aqui conhecer essas experiências que foram implementadas em outros momentos aqui, em que a gente possa contribuir
para cada vez mais oferecer uma saúde pública de qualidade para toda a população do país. Muito bem, Felipe Peixoto, Sérgio Juncas, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai dar uma rápida passada aqui pelas redes sociais, deixando para você a oportunidade de ter uma informação. Aí, tá na tela para você, facebook.com. Você, a partir de agora, pode se relacionar com o Canal Futura a partir do WhatsApp. Nosso número é o 968-668-414. Você que está assistindo o programa na TV, acesse o Twitter agora. Já está aí o último post colocado. Estamos ao vivo no Periscope. Sala Debate agora vai continuar mais um período na internet. Você que tem Twitter, tem o Periscope, acompanhe a nossa programação, que a gente vai trocar aí algumas ideias com os nossos convidados. Para você que busca a nossa coleção de programas, acesse futura.org.br e procure aí pelos debates que foram realizados nos últimos dias, nas últimas semanas. Deixa eu dar uma última informação aqui. Temos aí a possibilidade de, antes de encerrar esse programa, dar essa dica sobre o Prêmio Educadores do Brasil. Você acessa aí, vou pedir para colocar na tela, Educadores no Brasil. Vamos botar aí para a gente poder... Então, vou dizer para vocês, a gente está sem condições de colocar os créditos na tela, eu vou dizer para vocês acessarem esse site, educadoresdobrasil.org.br. Você tem mais informações aí para participar de um prêmio do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Os prêmios reconhecem as boas práticas e promovem o aprimoramento dos processos de ensino, aprendizagem e gestão. No Brasil, dá para colocar na tela? educadoresdobrasil.org.br. Meu boa noite para você, vamos ficar por aqui daqui a pouquinho. E você que continua conosco na internet, pode acessar agora o twitter.com, o Periscope, nós vamos continuar com os nossos convidados. A Sala de Debate de hoje fica por aqui, até a próxima, te vejo na internet, até já!